vossas mães, mas como a vossa própria relação. Bom, vocês nunca mais voltaram a fazer isso. Há qualquer coisa que fica fechada. Eu queria saber, quando se olham para trás, quem é que eram vocês naquela relação, por exemplo, ao cinema, aquilo que queriam fazer? Quem é que vocês eram? Obrigado a todos por estarem aqui para esta conversa, para começar assim. Eu acho que eram uns 2 minutos para descobrir o que era o cinema, sinceramente. Eu acho que os nossos filmes não mudaram muito desde então, acho que as nossas esferas foram expandindo, mas eu acho que de certa forma nós estamos a voltar àqueles sítios constantemente, a voltar a estas figuras maternas que estiveram sempre presentes, e acho que estes 2 filmes, eu acho que eu concordo com o que tu dizes, eu tive a ver os filmes todos há uns tempos também de seguida para me preparando para estas conversas, e acho que há qualquer coisa que a partir dali que muda e que se fecha mesmo. Acho que são para mim aqueles 2 filmes é uma bolha, é uma cápsula mesmo, e acho que nós quando começámos isto, acho que o primeiro filme acima de tudo, acho que nós estávamos ainda estávamos à procura de coisas, e acho que se calhar a forma mais fácil de nós encontrarmos de ir diretamente ao cinema foi ir àquilo que nos era mais próximo, e começámos com as nossas mães e inevitavelmente fomos para a nossa própria relação, havendo quase uma relação de espelho entre um filme e outro, porque no fundo, no primeiro filme nós estamos lá de alguma forma também. Acho que foi. Eu acho que estávamos a filmar espaços utópicos, estando também num espaço utópico nós próprios. Acho que a produzir de forma utópica. Exato, a produzir de forma utópica, também muito isoladamente, se calhar, mas, ou seja, olhando para cima como uma utopia, como um espaço, se calhar, que ainda não nos pertencia, tateando, percebendo, será que vai ser possível, será que isto que estamos agora a filmar neste momento pode ser um filme, será que não? Sempre com muita confiança, mas com muita desconfiança em simultâneo. Eu acho que foi um passo de imensa insegurança, aliás. Eu acho que nós começamos a filmar, o primeiro filme neste caso, eu acho que nós estamos extremamente inseguros com o que estávamos a fazer, porque estamos de repente nós os dois com uma câmera, tipo, isto é um filme, o que estamos a fazer é um filme, isto é cinema. Acho que questionas tudo, e como estás a trabalhar tipo, com as tuas mães, acho que é tudo tão caseiro e tão próximo, tão pessoal, que de repente ficas tão perdido no processo daquilo que estás a fazer. E quando de repente um filme estreia e as pessoas têm uma resposta ao que tu fizeste, acho que ganhas alguma confiança, que na altura que enquanto estávamos a filmar era complicado. Do espaço utópico, de facto, é interessante porque vocês inventam de alguma maneira. Nos primeiros filmes, por exemplo, olhando para o genérico, há uma série de nomes que vão aparecendo. Imagino que são amigos vossos. O vosso conceito, modelo de produção, também é intimidade. Ou seja, vocês filmam com amigos e algumas destas pessoas, a relação que elas têm no filme é a relação que elas têm na vida real. Quer dizer, são mães e filhas e... sobre isso das mães e filhas. Portanto, vocês fazem esses 2 filmes sobre vocês, parece que depois fecham e recomeçam, de alguma maneira, voltam ao início. Voltam ao início no sentido em que filmam o início da relação entre uma mãe e um filho. Eu acho que aquele filme, para mim, é mesmo assim a coisa mais potente que vocês fizeram. Em todos os outros filmes, é como se estivéssemos a ver o que é que acontece a essa relação ao longo do tempo. Como ela se vai, não sei se a palavra é corrompendo. Eu queria que falassem disso. Eu acho que é exatamente mesmo isso que aconteceu. Eu acho que depois destes primeiros 2 filmes em que lidámos diretamente com as nossas mães, primeiro nós, começámos a se calhar a entrar naquilo que eu começo a chamar os nossos filmes de ficção, em que começam a vir pessoas exteriores às nossas vidas, sendo mesmo os nossos amigos, porque eu acho que até muito recentemente, acho que, aliás, o Pedro ainda assim, acho que o primeiro filme já houve um contágio, se calhar, de pessoas de fora, porque até o Pedro era mesmo um modelo de produção mesmo muito familiar. Acho que não há ninguém naquela ficha técnica que não seja nosso amigo há milhares de anos, e são pessoas que estão presentes desde sempre, mas quando começámos com o Infinity, acho que o Infinity é um ponto de partida, um recomeço, para contarmos de alguma forma tipo, a nossa história, não que isto seja a nossa história contada exatamente como ela aconteceu, mas tipo, é evocar os sentimentos que nós temos em relação à nossa história pessoal e a forma como a relação que nós temos com as nossas mães, que começa desta forma tão utópica, se foi corrompendo à medida que nós fomos crescendo. Acho que tornou-se inevitável em ambos os casos. E não é só isso, por exemplo, eu sempre que vejo aquela sequência, no primeiro filme, a estufa com as flores, ela depois os outros filmes dá lugar aos bosques. É como se aquilo depois tivesse explodido e vocês não saem dos bosques. Como é que vocês falam dessa relação com esse tipo de paisagem? O que é que procuram nela e como é que encontram? Eu acho que nós temos que voltar a sítios onde fomos felizes de alguma forma. Nós temos uma dualidade que é engraçada os dois, que eu sou um rapaz da floresta, o Marco é um rapaz da cidade.
E isto é um conflito, nós quando começámos a filmar o Pedro, isto era verdadeiramente um conflito. Nós fomos para um espaço que era muito mais dele do que o meu e que com uma raça aconteceu exatamente o mesmo. Que é de repente estás nestes não lugares, estes subúrbios, estes sítios que não... Eu estou noutro sítio e acho que... Para mim são sítios que me são confortáveis e desconfortáveis e o mesmo se passa com ele. E acho que o que nós estamos sempre a tentar fazer é pôr-nos a nós próprios tipo, em situações de desconforto. Eu acho que isso está lá desde o início, quando tu colocas uma câmera e filmas a tua relação e a expões perante o mundo, eu acho que estás-te a expor. Eu acho que tudo o que está aqui, eu tenho imensa dificuldade quando vejo os filmes todos, é que isto diz tanto sobre nós e é um bocado assustador. Aqui, mas também eu acho que estes espaços florestas, como nós os temos usado sempre, são muito não lugares, não é? Acho que não são particulares. Para mim não é Sintra, não é um Pinhal de Leiria, não é um sítio nenhum. Eu acho que é um espaço emocional e acho que esta coisa não é a física da natureza, da terra, eu acho que há um confronto muito grande, pelo menos por mim. Para mim é sempre esse confronto, eu nunca lidei muito perto com a natureza. Parece sempre o mesmo bosque, como algumas das casas, as casas parecem a mesma casa. As portas e como as casas com obstáculos. Mas acaba por ser, eu acho que muitas vezes é um fruto de um acaso ou são coisas que intuitivamente vêm ter connosco ou que nós encontramos, porque muitas vezes aqui estas casas que nós filmámos foram casas em que pudemos filmar, não foram uma grande escolha. No final do Cavalos Selvagens, que eu falei com vocês, aquela casa não é a casa do Marassa. É, sim. Nós estamos sempre a voltar ao mesmo espaço. Mas eu acho que, para mim, que esta questão da natureza é muito intuitiva, é um pouco visceral, é estranho explicar isso. Não, é um espaço de conforto, é um espaço também de insegurança ao mesmo tempo. E, como eu disse, eu acho que estamos a fazer um caminho mais para o que é menos confortável, partindo, se calhar, desta relação tão primária, não é? Como vimos aqui neste filme. E, se calhar, partir para uma coisa mais desconhecida. Sempre pelo mesmo caminho, eu acho. E menos confortável, portanto. Vamos falar de cães. Numa raça é incrível porque não sabemos nada do que é que se passa entre aquela mãe e aquela filha, ou seja, o filme não nos diz nada sobre isso. O que nos diz é o cão, o que se passa com o cão e, sobretudo, o que se passa com o som. É como se o som do filme fosse mais imagem do que a imagem, porque o som dá-nos a ver alguma coisa sobre aquelas duas que o filme não dá. Bom, como é que é possível lidar com aquele... Como é que se dirige? Não se dirige, obviamente, mas como é que vocês trabalharam com aquele animal e como é que conseguiram que ele fosse, de facto, uma espécie quase de termómetro daquilo que está a acontecer? Quer dizer, ele de facto diz tudo sobre o que é que se passa ou o que é que não se passa entre elas as duas. Eu acho que o cão Simão, que é mesmo, ele chama-se mesmo Simão. Para mim, uma raça é o Simão. O Simão é... O estado psicológico daquele cão, para mim, é tudo o que se passa naquela relação entre aquela mãe e aquela filha. Este filme, para mim, eu tenho sempre quando falo de uma raça, tenho alguma reserva, porque a Daniela e a mãe, elas não são atrizes, esta é a história delas, aquilo é o cão delas, são algumas das dinâmicas daquela família e aquele cão, efetivamente, toda aquela pulsão que aquele cão tem, é o que se passa dentro daquela relação. Claro que o filme está todo guionado, nós trabalhamos com elas enquanto atrizes, mas o próprio do Simão foi, de alguma forma, treinado para fazer aquilo, mas aquele cão é um ator incrível. Eu acho que ele conseguiu dar-nos tudo o que nós estávamos à espera e acho que ainda mais, e é o que o Marco diz muitas vezes, eu acredito que o cinema tem mesmo este lado de místico, que é de muitas das coisas que tu estás à espera que aconteçam não acontecem, e de repente tu tens uma mudança de luz no interior de um plano, o cão reage àquilo, e aquilo para mim é tudo que o cinema é, esta interferência da luz e aquele cão reage e subitamente tu não estás a ver um filme, aquele é um momento de verdade, e acho que é o que nós procuramos exatamente com este filme. E aqueles nervos que aquele cão tem, por muito que me custe assumir isto agora à distância, eles existem, estão lá. Nós também os infligimos pela câmara e pela pressão que aquilo coloca, mas aquilo está tudo ali, é real. E o Marraça, eu acho que, pensando nesta coisa agora dos filmes híbridos entre o documentário e a ficção, tendo toda a parte ficcionada do final do filme, muito o que nós fizemos ali foi filmar quase uma rotina diária de uma mãe e de uma filha num momento de ruptura. Aquilo se calhar, é como nós fizemos com os Cavalos Selvagens, a filmar a verdade de uma relação entre duas pessoas. Elas viviam aquilo e deixaram-nos experienciar alguma parte e depois nós, como oportunistas que somos, construímos o resto da história que achamos que nos convinha com a ficção. Depois no filme seguinte, à volta a ver o cão, né? Que também, embora uma relação um bocado diferente, o cão volta, ou a relação com o animal passa a ser um eco muito mais forte daquilo que de facto não se está passando com os personagens. Alguma coisa vossa com cães, com animais, ou problema por coincidência? Eu já disse uma vez que eu adoro ter cães nos rodagens. Portanto, eu acho que inevitavelmente nós encontramos pretextos para ter cães nos filmes, escrevemos filmes a pensar, nós temos que ter um cão aqui. Eu sei que isto os meus pais nunca me deixaram.
acho que o Aula de Condução é um filme que surgiu um bocado por acaso. Nós estávamos na altura a tentar preparar o Pedro, e o Pedro foi um filme que nós temos que adiar a rodagem 2 ou 3 vezes, se não me engano, e subitamente damos para nós num impasse que é: nós queremos filmar, nós queremos parar, para mim parar de filmar e morrer, e nós pensamos, ok, nós não conseguimos filmar o Pedro agora, vamos ter que esperar mais um ano para filmar isto, nós não queremos fazer isso, portanto vamos escrever um filme. E subitamente tínhamos uma amiga que tinha uma cadela praticamente às portas da morte, que é a Anaís, que acabou por morrer passar pouquíssimo tempo da rodagem do filme, e temos outra amiga que é atriz e que nos está tipo, a dar call basicamente no dia que nós adiámos a rodagem do Pedro, e que nós começamos a juntar variáveis, que é: temos esta pessoa que está aqui, temos um cão, temos uma história de uma amiga que está a viver algo semelhante na altura, e tu começas a criar um filme, e de repente estás por ti a filmar durante 2 dias na Serra de Sintra, e de repente estás outra vez feliz. E acho que foi basicamente o que aconteceu com a Aula de Condução, que é um filme totalmente que aconteceu por acaso, é inesperado. A relação entre... Há uma diferença, vocês fazem a diferença entre, portanto, trabalhar com atores, enfim, profissionais ou com atores não profissionais, quer dizer, até mais a altura, de facto, o vosso modelo era muito caseiro, mas depois há momentos em que começam a entrar algumas figuras, atores profissionais. Isso muda alguma coisa na economia, digamos, do vosso sistema? Muda? Ou as coisas são parecidas? Não, eu diria que muda, acho que muda muito. Não posso dizer se é melhor, se é pior, não consigo mesmo afirmar, porque acho que também cada projeto tem o seu caminho e, portanto, os atores profissionais terão, em alguns projetos, outras coisas. Mas claro que há uma diferença, há uma percepção diferente, se calhar, do que é que tu estás a fazer, o que é que o ator te consegue dar no momento. Ou então não, ao contrário, então há uma dificuldade maior para tu conseguir chegar a uma coisa tão simples quanto vai daquilo e anda, por favor. E o ator pergunta-te, mas porquê? Ou qual é essa motivação? E tu não queres saber, só queres, vai para ali, por favor, vai, faz aquilo. Exato, neste momento existe, depois falamos mais para a frente. Mas eu acho que, como, por exemplo, no Pedro, se não tivéssemos trabalhado com a atriz, com a Rita Durão, acho que tínhamos atingido outra coisa. Eu acho que foi muito certeiro com ela, acho que, de facto, muda a forma como tu podes chegar a algum sítio. Tenho sentido isso. Nós temos perspectivas diferentes em relação a isto. Eu não penso a mesma coisa, eu odeio trabalhar com atores. Eu tenho medo horrível de atores, não tenho paciência para aturar atores. Eu gosto mais de trabalhar com pessoas. Pessoas que não têm... Eu sei que são pessoas, mas estão cheias de ferramentas e perguntas difíceis e colocam-te em sítios às vezes inconvenientes. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que vivem as coisas. Eu acho que os atores estão sempre a fazer as suas construções das coisas, apesar de que tu estás a pedir para eles fazerem isso, mas eu acho que ganhas, por um lado, ganhas algum tipo de... Eles têm ferramentas para lidar com as emoções. Eu acho que quando trabalhas com as pessoas reais, as pessoas estão a viver aquilo de uma maneira totalmente diferente. Há uma tensão no corpo que é outra. Eu gosto disso. É verdade. De facto, por exemplo, no Pedro, e mesmo nos outros filmes, o que elas reportagens estão a dizer, ora, há quase muito poucos diálogos, nestes filmes há muito poucos diálogos, o que eles estão a dizer nunca diz, na verdade, nada de verdadeiro sobre o que está a passar entre eles. E o corpo, a maneira como eles se movimentam, a tensão que existe no corpo, conta a história mais do que através do diálogo. Mas como é que isto se organiza? Ou seja, apesar de tudo há diálogos, e vocês escolhem com os diálogos, vocês escrevem, são aqueles diálogos que escrevem para eles não dizerem nada, ou seja, para eles não dizerem nada ao espectador. Como é que se gere essa também entre aquilo que a palavra pode dizer e aquilo que vai acontecer no platô, como eles andarem, vai dizer, se calhar, mais ainda? Eu vou dizer isto pela minha experiência. Eu cresci numa casa onde não se fala sobre nada. Ou seja, tu tens um elefante gigante no meio da mesa e nós estamos todos a falar da maior banalidade do mundo. Portanto, eu acho que é o que acaba por acontecer com estes filmes, que é, vamos todos contornar este grande problema que está aqui no meio, vamos falar tipo do tempo e vamos falar do mar que está muito agradável e estas ondas estão não sei o quê. E eu cresci toda a vida assim. E acho que quando de repente nós começamos a escrever estes filmes, eu sei que o Marco cresceu exatamente da mesma maneira, eu acho que inevitavelmente o que nós sentimos hoje é que nós crescemos em casa, não nos sentimos tensos e onde tu sentias que os problemas estavam lá pela forma como toda a atenção estava nas pessoas que estavam sentadas à mesa contigo. E apesar de nunca ninguém falar sobre nada, e estamos todos com uns sorrisos superficiais na cara a falar sobre banalidades, mas tu percebes que a porcaria está toda ali porque ninguém está confortável. E acho que é o que acontece sempre com as nossas personagens. A atenção está sempre naquele corpo que se mexe. Claro. E nós fazemos uma coisa, eu acho que nós não fazemos ensaios nem com atores, nem com não atores, nós sentamos e fazemos, eu não gosto de chamar de terapia, mas às vezes é quase, chego a ouvir-nos durante horas a falar sobre coisas pessoais e partilhamos experiências e acho que mais do que ensaiar uma cena de agora entras e isto acontece, não, acho que nós colocamos em espaços vulneráveis,
Por isso é que quando mostro os filmes sinto-me vulnerável, e quando estou a falar dos filmes com as pessoas com quem vou trabalhar, eu acho importante que nós nos coloquemos neste espaço vulnerável, porque acho que é a única maneira que temos de nos compreendermos todos uns aos outros, é não haver barreiras, porque acho que as barreiras deixamos sempre assim em sítios distantes, e é o que nós tentamos cortar mesmo quando trabalhamos com os atores. É tipo, isto é o que nós somos, e isto é o que nós estamos a sentir com isto. Pá, diz-me o que é que tu sentes sobre isto também, e vamos encontrando estes espaços para nos movimentarmos entre uns e outros, entre takes, nos takes. Quer fazer alguma pergunta? Bem, então, falar um bocadinho de sexo. Eu vi, houve uma altura que eu vi, um a seguir ao outro, o Infinito e o Pedro. E tive uma sensação incrível que parecia que era aquela relação que está ali protegida no meio da floresta, completamente tópica e perfeita, e depois aquela relação. Aliás, há aquele plano no final da areia, parece que a areia, quer dizer, que aquilo é os próprios elementos que estão a consumir aquela. O Pedro é o filme em que começa a aparecer, enfim, não é a sexualidade, mas o sexo começa a aparecer de uma forma mais. A minha pergunta é: porquê que até aí não tinha aparecido? E se vai continuar a aparecer? Eu acho que, como tu disseste, estes filmes, se calhar, eles próprios seriam, por exemplo, o Pedro seria o chegar à maioridade, o chegar à adolescência, digamos. Então eu acho que naturalmente o sexo aqui apareceu assim, porque os filmes estão nessa fase. É como uma própria descoberta do filme, dos filmes, dessa fase. E eu acho que, sim, neste momento, claro que vai aparecer mais vezes, acho que vai. Não penso que seja um tempo determinante, acho que os nossos filmes são sempre sobre expectativas, sobre o que é que fazes por amor, o que é que não faria, ou o que é que não farias. Acho que vamos sempre continuar por aí, pelo menos por agora. E o sexo está lá, portanto vai estar sempre. Mas eu acho que só apareceu agora por isso mesmo, por ser uma chegada quase à maioridade. Mas havia algum pudor ou algum temor em figurar isso? Eu acho que sim, não sei, acho que não de forma muito consciente, mas acho que durante algum tempo, acho que os dois, de forma um bocado inconsciente, fomos flanqueando isso, pá, não sei, tipo, é como te digo, como te sentes tão exposto, quando começas a falar de ti próprio de forma sexual, a coisa ganha uma dimensão ainda mais. E pá, os teus pais vão ver os filmes e gerar conversas e por aí afora. Acho que de alguma forma, durante algum tempo, acho que a coisa foi, fomos assim andando de forma ambígua nos limites das coisas. E acho que de repente chegas a uma altura que para mim faz sentido. E acho que daqui para a frente, sim, tu já gostei da nossa próxima curta. Sim, e tu sabes que a partir daqui isto vai sempre a piorar. Pois, mas O que eu acho que eles fizeram de alguma maneira foi. Eles começaram, de facto, fizeram aqueles dois primeiros filmes em que eram, obviamente, filmes de exposição sobre eles, não é? Sobretudo o Cavalos Selvagens é mesmo muito exposto. Eu imagino que vocês hoje verem o filme, devem lá depois. Mas eu acho que, de alguma maneira, vocês esconderam isso e encontraram uma série de outros cortes para falar de coisas que tinham de falar. Portanto, de alguma maneira, esse lado onanista fica, acho eu, pode pertencer a todos nós. Não é? A verdade é que eles desaparecem do ecrã, estão lá de outra maneira, mas quem está lá são pessoas que nós podemos projetar nelas. Se eles estivessem lá, nós não nos podíamos projetar, porque seriam sempre só vocês. A verdade é que desaparecem, acho que passa a outra coisa. Não é? Costumamos falar e eles já ainda não fizeram nenhuma longa, estão a trabalhar, a preparar para a segunda longa, e eu sentia da parte deles uma certa frustração por ainda não terem feito a longa. E eu a brincar digo que não é necessário fazer longa nenhuma, porque isto é um filme só, isto é como se fosse um filme só e fosse uma. Tenho a mesma sensação e cada vez que vejo isto, acho que confirmo isto é um filme só. Portanto, vocês de alguma maneira já fizeram a vossa longa, a primeira longa, são estes 6 filmes. Tu achas que foi o último filme? Já puderam ver, mas... Sim, só para dizer, o último filme é completamente. É um filme cheio de sexo, mas também cheio de brincadeiras, cheio de ironia. Só para dizer, é uma espécie de filme sobre a rodagem de um filme pornográfico, que se passa, mais uma vez, numa floresta. E é um filme muito irónico. Eu acho que, de facto, é outra coisa já. É um filme com muitos diálogos. O cinema até aqui não tem ironia nenhuma. É um cinema sem ironia. E esse filme, o meu filme, é um filme completamente irónico. Acho que é mesmo outra coisa. Estou, por exemplo, a perceber que se a vossa longa-metragem tem alguma coisa a ver com isto. Com esse lado mais irónico.
Mas aquilo que a senhora estava a dizer em relação aos dois lados, por exemplo, a questão do lado mais experimental, mais ficção, em vocês existe essa separação? A separação, ou, por exemplo, a relação entre o som e a imagem. O som é tremendo, é muito importante nos vossos filmes. Não é? A informação também vem tudo pelo som. Sabemos o que é que está a acontecer através. Algum de vocês está mais interessado no som e o outro na imagem? As coisas são assim divididas ou... Nós, naturalmente, durante imenso tempo, trabalhámos comigo a fazer a imagem, com o Marco a fazer o som, mas essa ideia de... Isso é uma questão meramente técnica, que é, ok, eu sei filmar, ele sabe gravar som, mas isso é uma coisa meramente técnica. Porque toda a ideia da construção sonora do filme é uma coisa que parte sempre de duas cabeças a pensar nisso, porque eu acho que a grande força... Exatamente. Muitos destes filmes é tudo que está fora de campo, que é dado exatamente por isso, é o som. Isto é uma coisa que realmente nos interessa, porque 70% daquilo que estás a ver nestes filmes é som, não é o que está dentro do quadro com a imagem. Eu acho que isso é uma coisa que não é tão... É como quando falas do documentário da ficção. Eu, honestamente, eu não acredito também nessa clivagem. Eu tive uma semana agora em Berlim, levar chapadas, tipo, com um grupo de pessoas, numa coisa chamada Dog Station, em que as pessoas estão a fazer documentários. Eu, de repente, chego lá e digo, mas o meu filme não é um documentário porque não está noutros termos, mas ao mesmo tempo eu acredito que seja um documentário também, porque eu não acho que as coisas sejam tão diferentes uma da outra. Eu acho que tu, primeiro que colocas uma câmera, estás a meditar a realidade, portanto, onde é que ficas? Quando disseste que o filme sobre o qual queres gravar em Berlim não é um projeto. Podes falar sobre isso? Sim, eu não gosto de nomear coisas. É que nós estamos num mau sítio com este projeto, ainda por cima, como estava a te explicar há bocado a jantar, mas já... Não, desculpa, tiveste a ter uma trabalhar sobre o projeto. Isto é a vantagem de nós sermos dois. Só uma parte, nós estamos juntos há 12 anos e trabalhamos há 10, portanto, são dinâmicas, estão muito pré-estabelecidas. Mas ou seja, nós agora, ao fim deste tempo de trabalho, finalmente tivemos o primeiro financiamento para a produção, que foi um documentário, um projeto que nós queremos fazer e filmar numa floresta dos suicídios no Japão. Não é um filme sobre suicídio, é sobre a vida, é sobre a necessidade que temos de cuidar uns dos outros e basicamente temos um ponto de partida, ainda não fomos lá nenhuma vez, portanto é muito difícil encontrar o que é que queremos fazer, mas há um grupo de pessoas que vivem nas aldeias circundantes que fazem voluntariamente uma pesquisa de corpos e de pertences também pela floresta e eventualmente encontram pessoas também que estão a pensar em suicidar-se e tentam demovê-las de o fazer. Então a nossa ideia será partir com essas pessoas e perceber que histórias é que elas têm, que coisas é que nos têm para dizer e daí com algumas trabalhar um lado ficcional e fazer uma reconstrução de uma experiência, ou seja, é uma história de fantasmas também nesta floresta. Ainda não fomos, portanto... Acho que basicamente o que nos aconteceu foi nós encontramos uma imagem que nos remeteu para o Pop Infinity e ficámos tão impelidos a ir a um espaço que eu acho que o que nós naturalmente fizemos foi vamos tentar escrever um filme para ir lá, porque acho que de outra forma não conseguimos ir ao Japão, deram-nos financiamento para fazer o filme, portanto... Também interessa muito ou seja, a motivação destas pessoas que vão lá procurar estes objetos, vão lá, ou seja, porque é que se faz isto, como é que se faz isto? Interessa muito, mas pronto, a partir daí acho que será um trabalho de ficção. De onde é que vocês vieram? Ou seja, essa pergunta pode parecer ridícula, mas vocês sempre sentiram, mais tu falas mais nisso, sempre sentiram um bocadinho outsiders, não é? Em relação ao meio, digamos assim. Em relação ao meio e também em relação ao reconhecimento do meio, do vosso trabalho. E às vezes sinto que de vossa narrativa há essa ideia de que vieram de um sítio que nada vos levaria, em princípio, a chegar aqui. Chegar aqui é o cinema. Fala mais disso, dessa sensação de inadequação, que eu acho que, aliás, que é bastante produtiva para aquilo que vocês fazem. Se calhar se ela não existisse, o vosso cinema não seria assim tão forte. Eu acho que nós temos encontramos para ter conversas, eu estou-me sempre a queixar de coisas. É inacreditável. Sempre que eu converso contigo, eu estou-me a queixar de alguma coisa. Sempre. Eu acho que mais de falar do que o meu background pessoal ou profissional. Eu sou um gajo que eu cresci a ouvir punk e ia para concertos de punk, portanto eu acho que sou naturalmente inconformado e eu estou constantemente a lutar contra qualquer coisa, tem que haver sempre uma porcaria para derrubar
E eu acho que isto é a história da minha vida. Portanto, eu acho que, inevitavelmente, eu chegando ao cinema e não vindo da escola de cinema, nós vamos colocando sempre os dois num espaço dos outsiders, e para mais na altura que nós começámos a filmar, tipo, foi quando houve assim, de repente o boom das câmaras pequenas e que podias fazer filmes com muito mais facilidade. E até essa data as pessoas que filmavam, as pessoas que vinham da escola de cinema, havia muito pouca gente a fazer filmes. Portanto, nós fomos assim várias, nós, juntamente com algumas outras, Carlos Conceição e por aí fora, que viemos nesta vaga de começar a fazer curtas de maneira diferente. Só que essas pessoas vinham todas da escola de cinema a trabalhar com as pessoas da escola de cinema e de repente aterramos aqui nós, dois tipos que vêm de backgrounds totalmente diferentes e acho que até sermos assimilados, aceitos, pá, isto foi assim um bocado difícil e lá está, eu sou uma pessoa difícil e nós ao início íamos para os festivais de cinema e não falávamos com ninguém, depois que achávamos que as pessoas também não gostavam de nós. O que não tornava a coisa muito friendly para lado nenhum. Olha, para concluir e para vos obrigar também a que se comprometam um bocadinho com estas pessoas, o que é que vai ser a longa? O que é que vai acontecer? Ou o que é que poderá acontecer? Eu acho que a longa, provavelmente o filme, acho que mais pessoal estamos a fazer até à data. Eu posso dar assim um bocadinho da logline do que o filme é. Nós acompanhamos a nossa personagem principal chama-se João, tem 30 e poucos anos, é professor de Educação Física e um dia ele resolve deixar o trabalho de falta para se encontrar com um gajo com quem ele mantém uma relação online, uma aplicação de engates. Eles vão passar um tempo juntos para um sítio assim um bocado recluso, mais uma vez, os passos, as florestas que nos continuam a chamar e depois de passarem uma noite juntos em que aquilo parece ser tudo assim um bocado entre o perfeito e ao mesmo tempo estranho, ele acorda sozinho e o tipo desaparece e ele fica por isso simplesmente à espera e tu acompanhas um gajo que se resigna com a ideia de estar à espera de uma pessoa que acho que todos nós estamos deste lado, sabe perfeitamente que não vai voltar, mas naquele momento para aquela personagem esperar faz sentido e eu acho que nós temos conversado imenso os dois agora sobre questões da nossa vida pessoal e acho que esta ideia de espera é uma coisa que eu acho que está presente em nós em muitos momentos e portanto eu acho que esta personagem acho que diz muito sobre a forma como nós lidamos com muitas situações. Nós estamos neste momento agora a reescrever o filme de cara daqui a uns tempos. Posso dizer-te mais coisas sobre isto. Isto é o que nós temos neste momento. E sim, tem muito sexo. Obrigado.